Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Assocíndicos em Foco, um podcast voltado para gestão condominial, para a valorização do síndico do estado do Ceará. Hoje estamos recebendo aqui no nosso podcast a nova diretoria executiva eleita, Dani Galiza, presidente da Assocíndico Ceará, também a nossa querida vice-presidente Cássia Queiroz e também o diretor regional do Eusébio, ele, André Barreto, para um bate-papo, para a gente saber os novos planos da Assocíndicos para o biênio 2026-2028. É um prazer estar recebendo você aqui, Galiza, Daniele Galiza, ela que é a presidente da Assocíndicos Ceará. Muito me honra a sua presença. Fique à vontade para fazer suas considerações. Primeiramente, aceitar esse desafio foi grandioso. Fico muito feliz de estar à frente da gestão. E como a gente já falou no dia de posse, ter uma gestão praticamente, Giane, 100% feminina é mostrar que a força brasileira está na mulher. Que maravilha. Também recebendo aqui no nosso podcast ela, Cássia Queiroz, vice-presidente eleita da Assocíndicos. Seja muito bem-vinda, Cássia. Muito obrigada, boa tarde a todos. Satisfação de estar aqui contribuindo com vocês nesse momento. Estou aqui à disposição de vocês. Bom demais. E ele, né? O nosso querido diretor regional do Eusébio, ele que é o André Barreto. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, André. Eu agradeço o convite, né? Principalmente poder participar desse momento com a nossa nova presidente, nossa nova vice-presidente e representar as diretorias regionais, né? Então, sempre um prazer. Agradeço de verdade o convite, Jane. E aí eu pergunto a você, Dani, qual é a missão que norteia você como presidente hoje da Assocíndicos? É um grande desafio, né? E desde quando a gente assumiu esse desafio, não só eu como presidente, mas toda a minha diretoria executiva, nós temos uma palavra-chave, capacitação. Eu acho que hoje a capacitação é a prioridade da Assocíndicos. A gente, além de fortalecer, criar conexões, porque o mundo tem que estar sempre conectado, a gente ter um síndico mais qualificado, isso é tudo para a gente. Muito bom. E aí eu pergunto para você, Cássia Queiroz, vice-presidente da Assocíndicos, quanta representatividade, né? Muito bom, fiquei muito feliz com a sua vitória, também da Dani, que são duas mulheres muito bem posicionadas na gestão condominial do nosso estado. E aí eu pergunto para você qual é o seu papel nessa construção. Eu também estou muito feliz. A vitória não foi só minha nem da Daniele, mas também foi de todo o grupo da Assocíndicos, né? E isso é muito prazeroso para a gente, porque é uma luta diária nossa, lutar, né, para que realmente a associação ela se fortaleça a cada dia, fortaleça em uma comunicação mais ativa, né, trazendo os síndicos mais para perto da associação, trazendo esse sentimento de pertencimento dos síndicos, né, em ter o prazer, em ter realmente assim, a satisfação de fazer parte da Assocíndicos. Então, eu quero continuar, né, essa minha contribuição que eu já havia iniciado na gestão anterior e eu estou querendo continuar também aí para esse fortalecimento. A cada vez mais a gente está nessa crescente. Muito bom. André, e aí eu pergunto você como diretor regional do Eusébio, nós sabemos, né, que é uma cidade que cresce muito rapidamente, né, e eu queria saber de você se existe alguma dificuldade parecida, digamos assim, com Fortaleza, se existe agora na região do Eusébio algo que possa dificultar, né, para os síndicos que estão lá iniciando, ou não há nenhuma diferença nesse sentido? Não, existem diferenças entre Eusébio e Fortaleza a nível de leis, de obrigações, mas eu acho que isso é algo que tem que ser estudado caso a caso. Hoje, que eu acho que a maior dificuldade no Eusébio hoje é a busca de profissionais, né? A gente tem empresas renomadas que estão atuando em Fortaleza que muitas vezes não vão até o Eusébio, não querem se deslocar para fazer um orçamento. Então, assim, criar uma rede de apoio, criar uma rede de capacitação de síndicos, centralizar esse tipo de informação dos prestadores do Eusébio, talvez seja um papel, né, que essa diretoria regional consiga desenvolver. Não, até porque, assim, vai ter síndico que atua em Fortaleza, passou a atuar no Eusébio e vai perceber algumas diferenças. E quais são hoje, assim, o que é que você pode perceber, as principais dificuldades que você enfrenta na região do Eusébio? Olha, eu sei que todo mundo vai dizer que é geral, mas a questão da mão de obra na região metropolitana ela é pior do que em Fortaleza.
o simples fato de em Fortaleza ter transporte público e na região metropolitana não ser tão difundido, por mais que no Eusébio o transporte público seja gratuito, ele não é tão difundido quanto Fortaleza. Então, para eu conseguir um funcionário, uma mão de obra, um zelador, um porteiro no Eusébio, muitas vezes ele vem da Quirais, ele vem de Fortaleza. Então, assim, hoje é muito difícil. Então, a gente precisa fazer um trabalho legal também com as empresas para a gente ter, assim, uma mão de obra mais capacitada e mais acessível aos síndicos. Perfeito. Dani, aí eu pergunto para você, né? Nós sabemos das dificuldades dos síndicos hoje, né? Atuar junto à tecnologia, à mão de obra, toda essa vertente que cresce de uma forma muito grande, principalmente aqui em Fortaleza, onde há uma crescente absurda, né, de quantidade de condomínios e mão de obra especializada. E também a gestão condominial, ela também está defasada, né? A gente precisa capacitar cada vez mais os síndicos, trazer esse movimento que a Sossíndicos faz, né, em dar oportunidade de forma... seja em palestras, seja em cursos, trazer esse tipo de capacitação para os síndicos. Você tem alguma previsão, você tem alguma ideia para a Sossíndicos Ceará como presidente para capacitar cada vez mais esses profissionais? Temos. A gente, sim, conversamos já com a própria diretoria, a gente teve reunião semana passada de alinhamento de projetos, não só para o final de 2026, mas alinhando também projeções para o início de 2027, porque a gente sabe que o mercado condominial está em constantes transformações. E aí eu consigo dividir assim a nossa gestão em 3 pilares. Primeiro, eu comecei com a palavra-chave, captação. Então, a gente tem a questão da qualificação do nosso profissional. Então, eu acho que cada dia mais está chegando novas tendências, seja ela, como o André falou, na questão do treinamento do meu profissional, porque muitas vezes o síndico ele tem que entender um pouquinho de como é que é a rotina do zelador, como é a rotina do nosso jardineiro, como é a rotina do nosso porteiro. Então, a gente tem que ser treinado, sem falar das legislações que vem modificando. E aí eu venho um segundo processo, que é o que a gente está, e você sabe que você da comunicação está à frente disso, a tecnologia. A gente sabe que a tecnologia está aí como uma ferramenta, embora ela nunca vá substituir o homem, mas ela é uma grande ferramenta para trabalhar o passo a passo. E gerando e fazendo um lindo bolo, eu acho que a cereja do bolo é gestão de pessoas. Eu sempre costumo dizer que a tecnologia não vai mudar a nossa xícara do café. Entendeu? A gente tem que aprender a escutar o outro, a gente tem que estar numa balança. Eu costumo dizer também que a gestão condominial, a gente tem um lago espelhado, onde aqui está o morador e aqui está o gestor, e toda a ação se reflete ali. Perfeito. Então, é isso. Muito bom. E aí, eu pergunto para você, Cassinha, se você hoje, né, dentro do mercado, hoje você como vice-presidente, né, você acha que existe alguma resistência ainda para o mercado no sentido do síndico profissional, né? Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente sabe que existem os maus profissionais, né? Sim. E a gente sabe que isso mancha a nossa categoria, a nossa profissão. E existe, assim, por parte, né, da diretoria executiva, esse trabalho também de fazer para a sociedade, trazer uma certa, digamos assim, fazer uma desconstrução, né, desse síndico, promovendo, né, o síndico profissional como gestor realmente capacitado para estar assumindo aquele condomínio? Perfeito. Eu acredito até que essa é a chave. Essa chave ela precisa virar, porque realmente nós estamos numa vitrine um pouco corrompida no nosso mercado. Um mercado jovem, mas que está bem elevado o nível e a acessão para a procura do síndico profissional. O síndico morador hoje, ele tem outras atividades, então ele não consegue mais assumir a responsabilidade do síndico. Antes, há 20 anos atrás, o síndico morador não consegue mais, porque as responsabilidades mudaram, as exigências aumentaram, né? E por isso está essa procura do síndico profissional. Então, a palavra-chave é exatamente essa. Na verdade, elas andam juntas, a qualificação e a comunicação, né? Porque a gente precisa realmente desconstruir essa imagem, exatamente porque as pessoas não estão preocupadas na entrega real e no resultado realmente que importa para o nosso cliente.
Então, as pessoas estão fazendo de qualquer maneira, estão quantificando os condomínios, Perfeito. quanto a questão do financeiro, quero ganhar mais, e esse ganho mais financeiro está refletindo, refletindo, né? E está sendo de qualquer maneira. Perfeito. E isso está refletindo para nós. Com então, certeza. é necessário realmente essa desconstrução. Perfeito. André, e aí eu pergunto para você. A região do Eusébio realmente é uma região que, como eu falei inicialmente, está crescendo de uma forma vertiginosa. E eu pergunto, com relação à questão dos síndicos profissionais, como que você está lidando, como é que vocês estão dando conta com essa crescente e que condomínios cada vez maiores, mais complexos, né? Essa falta de profissionais capacitados no mercado para poder atender um público que é tão exigente? Isso, o mercado do Eusébio ele é interessante. Ou ele é um condomínio gigantesco, recém-entregue, a maioria dos condomínios grandes são no Eusébio. Então, você tem que ensinar o morador a morar em condomínio. Então, vai ser o síndico que vai implantar, vai fazer plano de manutenção, vai fazer o primeiro regimento. E a gente sabe que o mercado cearense é um mercado extremamente capacitado, isso a nível nacional. Porém, a gente ainda somos poucos. Então, eu comecei no Eusébio em 2019, eu estou indo para 7 anos. Quando eu comecei lá, você não ouvia falar de síndico profissional. Hoje, já existem alguns colegas, inclusive, que têm condomínios em Fortaleza e no Eusébio. Só que existem as suas particularidades. O Eusébio tem algumas exigências que existem em Fortaleza que não existe lá, como a inspeção predial. Não quer dizer que o síndico vai abrir mão e vai deixar de fazer manutenção. Porém, o Eusébio a gente consegue ter desconto no IPTU, se o síndico souber o caminho. Então, o síndico que consegue regularizar seu condomínio, todas as unidades têm 10% de desconto no IPTU, que a gente não tem em Fortaleza. O síndico que tem acesso à prefeitura consegue trazer vacinação, consegue trazer palestras. A gente tem acesso a algumas informações dentro do Eusébio que a gente não consegue aqui. Então, assim, é importante levar mais síndicos capacitados para o Eusébio. Eu converso com alguns síndicos moradores lá que eu identifico como capacitados também. Estou sempre incentivando para fazerem cursos, para fazer formação. Perfeito. E o caminho é esse. Realmente, hoje não dá para contar com uma pessoa que é engenheiro e é síndico de noite, é médico e é síndico de noite. Sou juiz e sou síndico de noite, não dá. Não hoje dá o síndico mais, ele é 24 horas. Verdade, é verdade. Dani, eu pergunto para você, o que é que você acha... Aliás, eu vou perguntar para os três essa pergunta, né? O que é que você acha que precisa mudar para que a profissão do síndico seja reconhecida? A associação, né, nós já começamos um trabalho, a gente está tentando agora, além de fazer os networks, como você falou, os nossos encontros, e aí a gente costuma muito a dizer que a associação não é evento de oba-oba, é evento técnico, é evento de aprendizado. E assim, achei muito vanguarda os últimos que nós tivemos da questão da tributação e as pessoas buscando os especialistas. A gente agora está estreitando os laços com as nossas entidades, porque para a gente, se a gente quer realmente seguir essa profissão, a gente tem que estar aliado das entidades, das grandes entidades, para poder acompanhar a gente. E é isso, a gente está aqui buscando fortalecer, a gente está buscando aqui fazer capacitação, a gente está buscando cada vez mais o campo no mercado de uma forma limpa, como a Cássia mesmo colocou aqui, e uma forma de mostrar que esse profissional que está aqui hoje, embora não seja uma profissão, ele está com várias atribuições, mas, acima de tudo, capaz para executar todas elas. Muito bom. Cassinha? E eu acho que esse é exatamente o nosso maior objetivo, a nossa regulamentação. É muito necessária, é muito urgente. É exatamente através desses relacionamentos institucionais que nós já estamos buscando, nós já estamos estreitando, é que nós vamos conseguir, né, e chegar com o nosso projeto, né, não é Fortaleza, desculpa, não somos somente nós que temos a nossa PL lá já apresentada, mas tem outros estados, mas eu acredito que é exatamente nesse relacionamento institucional, a gente indo até eles, né, que a gente vai conseguir realmente fortalecer e fazer com que os governamentais, é essa a palavra? Que os parlamentares. Pronto, que os parlamentares vejam o síndico. Enxerguem o síndico. Né? Né? Nós, Sim. realmente, como profissionais. Chega de sermos somente um papel, né, que somos muitas das vezes usados, né, e quando não conseguimos satisfazer uma vontade de alguém ou de algum condomínio, nós somos descartáveis. Então, esses parlamentares, eles precisam nos ver. E é através desses relacionamentos institucionais que a gente vai conseguir virar essa chave. Vamos, sim, conseguir regulamentar a nossa profissão. Perfeito. E você, André? Olha,
é difícil você sair de uma pergunta dessa depois de ter a opinião da nossa presidente, da nossa vice. Então, eu vou sair Seu ponto de vista. Eu sair um ponto um pouco diferente. Eu acho que o fortalecimento da associação, da Sossíndicos Ceará, contribui muito para o reconhecimento da profissão a nível nacional no futuro. Não só da Sossíndicos do Ceará. Eu vejo isso acontecendo no Sul, Perfeito. A gente viu isso acontecendo em São Paulo. Esse então, movimento, né, que cresce. Um movimento nacional que ninguém vai conseguir sozinho. Então, quanto mais forte as nossas associações de classe, né, de síndicos, representantes de síndicos for, né, e a Sossíndicos Ceará é exemplo hoje, a gente conversa bastante disso. A nível nacional, a gente já sabe que a Sossíndicos hoje já se destaca. Então, precisa fortalecer as associações para que a gente passe a ser visto, justamente pelos parlamentares, entender o papel real do síndico, né? O país todo tem síndico, mas as associações elas estão começando a se fortalecer agora. E eu acho que sim, a Sossíndicos hoje está saindo na frente, está se fortalecendo. E eu parabenizo, né, a diretoria por isso, né, todas as diretorias que passaram, e espero que a gente possa seguir nesse caminho. A gente sabe, Galiza, que planejar o futuro é algo que precisa ser feito, né? E eu tenho certeza que você já, junto com a diretoria, já tem esse planejamento para os próximos passos, né? E para os avanços que a Sossíndicos tem aí para os nossos associados. Mas aí eu pergunto para você, Galiza, com relação à questão dos síndicos orgânicos, né? A gente sabe que hoje também a associação recebe esses profissionais justamente com esse trabalho voltado para a capacitação, né, para o conhecimento. E eu pergunto para você, existe algo específico para esse público, para a associação, ou a gente consegue ainda lhe dar o tratamento igualitário para todos, porque realmente a gente tem essa essência de que síndico é síndico, independente de orgânico ou profissional. Eu gostei muito da sua fala, porque é uma coisa que eu prego muito na associação, juntamente com a minha vice, com meus executivos e todos os meus diretores, que síndico é síndico. Não existe o síndico profissional, o síndico morador. Por isso, essa busca inconstante nossa de qualificação. Mesmo o síndico profissional, que ele já está há 10 anos no mercado, a gente sabe que todo dia tem informação nova. Por isso que é tão importante a gente brinca a diretoria, já fazer o nosso planejamento, baseado no nosso planejamento, a gente faz os nossos projetos técnicos, projetos que levam informação não somente ao nosso síndico. E aí eu acho muito bacana quando a gente tem um projeto que vai para dentro do condomínio e a gente leva informação aos nossos moradores. Então, assim, é esse passo a passo que a gente está tentando a cada dia evoluir. E a gente pensa numa associação em que todos que estão lá, não existe balança. Todos estão na mesma régua. Muito bom. Cássia, voltado para essa mesma temática, eu pergunto para você também, né? Existe da sua parte, né, dentro da sua participação efetiva dentro da diretoria, algum projeto que você tem em mente que possa vir a ser desenvolvido aí para os próximos anos, para os próximos meses, para que a gente possa, né, trazer esse público também do síndico orgânico para dentro da associação? Esse ajuntamento ele é necessário e a gente precisa fazer com que o síndico morador ele enxergue isso, né? Porque muitas das vezes existe uma certa timidez por parte deles, porque eles acham que eles são que nós, síndicos externos ou profissionais, como a gente queira falar, fazemos diferenciações deles. E não existe essa diferença. E sempre que eu posso, eu bato na mesma tecla para que realmente ele desmistifique essa ideia de que existe essa diferença. Não existe. A qualificação profissional, quando eu conversei com a Dani Galiza, que eu tinha esse projeto para a gente realmente trazer com força para a associação, era exatamente para isso. A associação precisa, de fato, fazer uma formação, né, para o Estado, né, abrangendo aí alguns municípios, para poder estar formando esses síndicos, não somente os profissionais, mas os moradores. Exatamente para que eles possam ter mais conhecimento, né, e através desse conhecimento eles vão conseguir entender que é possível eles trabalharem de uma forma bacana no condomínio deles, morador, e como a gente vê hoje, muitos moradores agora estão deixando, eu não quero mais ser somente o síndico morador, eles já estão entrando nessa esfera
galera também querer trabalhar outros condomínios. Isso é muito bacana. E com a qualificação, a gente vai conseguir dar esse passo a mais, porque a qualificação não vai ser somente para os síndicos profissionais, e sim a gente vai trazer todos eles. E o diálogo também com as outras associações. A gente sabe que nós somos vitrine, sim, nós somos procurados, sim, por outros estados, né? E a gente somos referência, somos né? referência no Brasil. E nós já estamos conversando com o nosso Paulo Sanford, um abraço, né? A gente delegou, primeiro pedimos ajuda e depois delegamos para que ele seja essa ponte entre os outros estados, para que realmente a gente possa agregar mais a essas associações que ainda estão nascendo, e as que não existem, a gente também ser um canal para que realmente venha nascer essas associações. Muito bom. André, aqui na região de Fortaleza, a gente sabe que uma das maiores dificuldades do síndico são fornecedores, né? Fornecedores qualificados, honestos, né? Que realmente entreguem um resultado de qualidade para os nossos clientes. Eu fico imaginando na região metropolitana. Aí eu pergunto para você como é que você tem se virado para poder fazer aí um checklist de bons fornecedores. Olha, Jane, é uma pergunta interessante, porque não é fácil. Não é fácil, né? Tem grandes empresas que atuam no mercado de Fortaleza que conseguem atuar no Eusébio. Mas, infelizmente, outras não. Outras a gente tem que se virar com a mão de obra local. E aí a gente vai parte do networking, né? Tem vários síndicos da associação que atuam no Eusébio, atuam no Aquiraz. E a gente percebe até do grupo da associação que quando a gente pede uma orientação... É o mesmo. Normalmente, quando eu indico um profissional, eu já sei que é alguém que está pedindo do Eusébio. Porque eu sei que aquela pessoa atende bem lá. Então, manutenção elétrica, manutenção, às vezes, do encanador, que é difícil. Porque hoje conseguir mão de obra é fácil, as empresas grandes querem. A detetização já é um pouquinho mais difícil também. Então, assim, realmente rapaz, eu preciso soldar alguma coisa que quebrou. É impossível de conseguir. Domingo, então, assim, no dia da Copa. O jogo da Copa então, aconteceu assim, comigo. Fica muito esse nosso network mesmo. Então, a ideia de ter alguém no Eusébio é de fortalecer de facilitar esse processo. A gente ter um banco de dados de fornecedores, a gente entender como... eu preciso conseguir tal documentação, qual é o processo que é diferente de Fortaleza. Tal síndico conseguiu um projeto para o condomínio dele da MT. Eu vejo alguns condomínios grandes conseguirem. A MT é a Autarquia Municipal de Trânsito do Eusébio. Sim. Então, se um conseguiu, todos os outros conseguem. Muito bom. Então, vamos nos juntar, né? Formatar. E assim, eu tenho certeza que as outras regiões, né? Tem o Aquiraz e o Calcaia, tem os seus diferenciais. Eu não tenho a menor ideia hoje como é que os síndicos atuam na Calcaia. Então, já recebi propostas para lá e disse, não, pessoal... calma, né? Vamos com calma. Deixa aqui na região sul. E nós temos, né, Galiza? Nós temos um representante, uma diretoria de Calcaia, né? Hoje nós temos 3 diretores regionais. O diretor regional, que é o Carlos Campos, da região do Aquiraz. Nós temos o nosso querido do Eusébio, né, que é a maior crescente do estado na parte imobiliária que está hoje, que é o André Barreto. E temos a Alessandra, da região da Calcaia. Temos já, e o bacana desse network, sabe, que a gente começa a ver, antigamente a gente só tinha ela na região, quando ela foi nomeada. E logo após o trabalho, a gente já tem alguns síndicos que já estão se associando e já estão procurando formatar comunidades para a gente poder ter a região da Calcaia, que também tem suas peculiaridades, né? Então, assim, cada região tem a sua peculiaridade. E eu e a Cássia, já pensando nesse leque também da comunicação transparente e também da qualificação, a gente está pensando abranger mais algumas regiões, voar. Voar, né? A Socindicus ainda tem muitas asas para voar. Coisa boa, né? E promover os encontros, né? Exato. Perfeito. Com os diretores à frente, né? A gente ali na retaguarda, apoiando, mas indo até esses municípios, fazendo os encontros, fazendo os workshops que a gente já faz aqui para os associados, né? Que são eventos exclusivos, mas são eventos muito, muito bons, muito proveitosos, e a gente também vai pegar esse modelo que a gente faz aqui em Fortaleza e já vai trabalhar também nessas regiões. Novos horizontes, né? Com certeza. Galiza, aí eu vou mais assim para a parte pessoal, que é uma particularidade minha, de perguntar aqui aos meus entrevistados por que ser síndica? Por que você escolheu essa profissão? E por que
Galiza, pegando um pouquinho aqui do que eu já trago aqui para os nossos convidados, eu tenho uma pergunta particular e eu queria saber por que você quis ser síndica e você já esperava um dia ser a presidente, a nossa representante maior. Vamos lá. Eu nunca sonhei estar nesse cargo. Nunca, nem desde o dia que eu me associei. Mas ninguém sonha em ser síndico, né? A gente chega de paraquedas, isso não é um sonho. A gente é promovido, digamos assim, de forma quase que impositiva, né? Na minha gestão, a minha começou assim, como síndica. Eu disse que eu nunca sonhei em sentar na cadeira da presidência, né? Que eu acho que é uma importância muito grande representar o nosso estado e ser referência no Brasil. Entendeu? Então, assim, para mim é muito significativo. Mas, como eu sempre digo, eu não estou sentada aqui sozinha. Eu tenho vocês me norteando, senão a gente não conseguia. E na questão de ser síndica, eu comecei há bem tempo atrás, e como você diz, a gente cai de navio, mas eu acho que a palavra-chave é gerir pessoas e não lugares. Entendeu? Então, acho que são transformações. Eu sou uma pessoa que sou apaixonada por gente. Né? As pessoas dizem, Daniele, você tem um sorriso político. Não, eu gosto de ouvir para depois dar o meu feedback, entendeu? Então, acho que isso foi que me fez apaixonar por essa profissão. E aí já está há alguns anos nessa estrada. Muito bom. E aí eu pergunto para você, Cássia, também, né? Como que você chegou? Foi um sonho. Não foi um sonho, né? Não foi um sonho. Na realidade, eu sempre falo em alguma entrevista, ou sempre quando eu estou em algum momento, que a gente não enxerga, a gente não vê, gente, nenhuma criança dizendo assim, eu quero ser síndica quando eu crescer. A sua diz, porque mas eu vou te dizer uma coisa, eu recebi uma carta que foi, no Aritsá tem um concurso, né, que eu quero ser um dia. E aí a minha vizinha, eu sou síndica e os pais são médicos, e tudo que ela me pediu, o pai ela, tia, faz isso, tia, resolve. Aí um dia ela disse, o que é que você? Eu quero ser síndica. Que lindo! E aí ela ganhou o poema, viu? Só cortando um pouquinho, Cássia, que eu achei muito interessante. Aí perguntaram por que a professora, né? Aí ela disse, porque eu quero ser igual a minha tia Dani. Eu disse, o que é que a sua tia Dani faz como síndica? Resolve problemas. Nossa, é sobre isso. E aí eu pergunto, lá em casa eu digo, Alicia, você não vai ser síndica. Ela, mamãe, mas eu quero ser síndica. A Alicia realmente é um diferencial, né? Ela é muito especial. Mas aí eu pergunto, Cássia. Eu venho de administradora de condomínios. Eu trabalhei por 10 anos em administradoras, em 2 administradoras grandes aqui em Fortaleza. Expertise muito grande. Exatamente. Então, quando eu me vi quando eu conheci o mercado condominial, porque o mercado condominial é assim, ou você gosta, ou você ama, ou você odeia. Então, eu gostei do mercado condominial. E nessa última administradora que eu trabalhei por 7 anos, eu galguei todos os caminhos e as oportunidades que me foram dadas. Maravilha. E aprendi muito, extraí muito conhecimento. E chegou a um ponto que eu disse, agora não dá mais para fazer nada. E eu já trabalhava com alguns síndicos externos. E eu consegui pegar algumas lacunas que deixavam... Perfeito. Nos condomínios. E eu comecei a vislumbrar. Eu digo, eu vou trabalhar como síndico. Eu vou trabalhar e o meu diferencial vai ser esse. Você juntou todas as características que você admirava, né, daqueles profissionais e construiu hoje. Exatamente. Né, Quando eu tomei essa decisão, foi em dia 31 de agosto de 2023. Nossa, marcou a data, hein? Ficou dia marcado. 5 de setembro de 2023, eu já estava eleita no meu primeiro condomínio. Maravilha, coisa boa. Porque ali eu já tinha o meu planejamento todo montado, eu já tinha minha estratégia. Já são quantos anos, Cássia? Vão fazer 3 anos só, como síndica. Mas na área condominial, Cássia, eu tenho 13 anos. Tá, mas como síndica, 3 anos, Como síndica, né? só como 3 anos. E André, você falou 2019, anos. né? Desde 2019 você atua como síndico na região do Eusébio ou você já esteve como síndico em Fortaleza também? Não, eu atuo no Eusébio. Hoje eu ainda atuo em Fortaleza. Tenho um condomínio em Fortaleza nesse momento. É mais cansativo, André? Vou te interromper. É cansativo, essa ida e vinda? Na verdade, como eu atuo próximo da região sul, eu costumo dizer que eu estou mais perto, às vezes, de uma Messejana, da área de Castelão, do que bairros dentro de Fortaleza. Perfeito. Eu vejo síndicos que têm condomínios, têm sua carteira em Fortaleza, e eu tenho certeza que rodam uma distância maior que a minha. Tá? Mas assim, pessoal, como vocês já falaram, acho que ninguém pensa, eu vou ser síndico. Eu quero ser síndico. Mas a minha esposa disse que eu estava com um pouco de problema na vida quando eu fui eleito síndico a primeira vez. Olha a redação. Me deixou sozinho no condomínio. Um dia tinha uma assembleia, eu era um morador chato. Mas eu era um chato consciente.
Eu era o chato que eu queria entender. Eu queria saber a prestação de contas, eu queria saber porque a coisa estava errada, tal coisa estava contra o regimento, e eu perturbava o síndico. E aí, acabei virando subsíndico dele, e ele disse, André, eu vou sair, tu vai assumir. E nessa brincadeira... Te aguento não. Nessa brincadeira, sou síndico dos condomínios referências do Eusébio, né? Acho que é um case de sucesso esse condomínio. Acho que quase tudo que eu implantei nele, outros condomínios replicaram e replicam muito bem. Isso é um feedback que a gente tem da região, de fornecedores, de moradores. E a questão do síndico profissional foi muito assim. Eu comecei síndico de um condomínio e comecei a buscar informação. Comecei a estudar, comecei a ver o pessoal de São Paulo que tinha 70 condomínios. 100 condomínios. As pessoal, se eu tenho um e o cara tem 70, eu consigo dar conta de mais um. E aí, assim, fui buscar... Realmente a discrepância aí. Nunca tinha ouvido falar do síndico profissional. Então, foi algo que eu busquei. Hoje você é 5 estrelas, né, André? Tem uma certificação nacional. Alguns síndicos da associação têm. Na verdade, todos os síndicos 5 estrelas do Ceará hoje são da associação. E é uma certificação muito respeitada no mercado. Né? Tem um índice de aprovação de 4% das pessoas que fazem a prova. Mas eu costumo dizer que eu acho que todos os nossos síndicos, pelo menos os que eu conheço, que realizarem, que tiverem vontade e fizerem a prova, passam. Porque é diferente. A gente aqui está estudando o tempo inteiro. Então eu vejo muita gente dizer que faz e não passa, mas é diferente do vou tentar uma vez. Se o síndico está indo no workshop da associação, se está tendo aquele networking, está se capacitando, né? Está procurando as leis, está vendo a questão do corpo de bombeiros. Está conhecendo seu condomínio. Esse nosso síndico, esse perfil de síndicos que são hoje membros da Assosíndico, eu duvido que qualquer um dos nossos síndicos que faça a prova não passe. Muito eu acho bom. Que passe, eu espero que realmente mais gente faça para a gente aumentar esse número e trazer mais destaque aqui para o Ceará. Mas a gente está falando também de uma associação de referência, né? Várias vezes foi citado aqui que a Assosíndicos hoje no Brasil ela é referência. E Dani, assim, você como presidente, né? Tem um elo, né? Tem alguma participação direta para propagação da Assosíndicos a nível Brasil? Quais são esses planos, assim, né? Você tem, a Cássia já falou que o Paulo Sanford já está, né, nesse caminho para poder criar esse elo. Você acha importante e onde é que isso pode agregar para os síndicos hoje do estado do Ceará, ampliar nessa visibilidade da associação a nível Brasil? A gente está hoje, assim, a gente brinca porque o Sanford, eu acho que como ele foi um dos fundadores, eu digo que ele é o nosso dinossauro do coração, e assim, foi sempre aquele que buscou essa consolidação. Então a gente conversou e fez esse pedido, independente de hoje ele não participar, e eu sempre costumo, você não precisa de títulos para estar dentro e participar, porque a associação é de todos. Aqui, assim, não é a Dani Galiza a presidente. Eu sou uma membro, igual a todos que estão fazendo parte com a gente. Então, a associação é nossa, é de todos. E é esse desejo de pertencimento que a gente pretende. Então, o Sanford, ele já tinha alguns elos, porque quando a gente começou a associação, no estado da Bahia já tinha. Outra associação que é muito forte é a do Rio Grande do Sul, então a gente tinha esse elo com eles. Quando foi em setembro, eu estou indo para um congresso em São Paulo, em que a gente também vai fazer outros vínculos já com a associação de lá, da Grande São Paulo, porque lá existe a associação da Grande São Paulo e as associações das outras regiões, entendeu? Então, assim, e esse conhecimento, esse fortalecimento, essa união é que vai fazer todo o movimento para a gente realmente conseguir que as nossas PLs andam junto aos nossos parlamentares. Muito bom. Então, já existe essa movimentação? Já existe essa movimentação. Há pouco tempo, a gente sabe que não existe associação, existe um grupo em Natal. Eles nos convidaram para no final do ano. E aí eu até falei com a representante de lá, que provavelmente a gente tinha que fazer um link de datas, porque talvez coincida com o nosso baile que a gente trabalha, que é uma forma da gente também aqui fazer aquele dia, que é o dia de homenagens ao nosso síndico, e aí a gente está vendo se a gente consegue alinhar as datas, e a gente provavelmente a diretoria vai estar em Natal para a gente começar as regiões vizinhas também. Cássia, existe um sonho dessa gestão? Existe eu já estou cansada dessa mulher de falar tanta coisa, estou vendo que eu vou trabalhar muito. Não esqueça que você é minha casca de bala. Existe, Cassinha, eu te pergunto, existe assim um sonho de projeto de vocês assim para executar dentro desse biênio aí, dentro dessa diretoria? Existe, e a gente já falou por diversas vezes, é a capacitação. Capacitar. Esse é o caminho. É o grande lema. Esse é o grande lema, que se a gente for
por outros caminhos, provavelmente a gente não vai ter sucesso. Então, quando a gente qualifica essa galera, quando eu me qualifico, será mais fácil ser vista, né? Como realmente profissionais no mercado, né? Deixar esse oba-oba ou essa descredibilidade do síndico. Então, quando a gente apresenta para o mercado. Eu já participei de várias concorrências, Jeane, aqui eu abro um parêntese. Sempre quando alguém me procura, eu pergunto, onde foi que você me encontrou? E por diversas vezes eu recebi convite e sou síndica em determinados 2 condomínios porque me disseram, eu te encontrei no site da Assósíndicos. Então, realmente é uma referência muito boa. É uma referência. É uma referência. Sendo uma referência, Cássia, vocês têm um cuidado, né, de fazer uma triagem desses profissionais que vão estar dentro da associação? É necessário e o nosso estatuto ele estabelece isso. Perfeito. Não é chegar e dizer eu quero me associar. Existe todo um critério. Tem um peso, né? A gente Exatamente. também não pode colocar dentro da associação uma imagem de um profissional que de repente possa estar, né? E aí eu queria só abrir um parêntese, interrompendo, que muitas vezes as pessoas interpretam esse delay, que eu fiz a inscrição hoje, quero resposta. A gente tem todo um processo, todo um protocolo a ser seguido. Como você disse, a gente chancela aquela pessoa, aquele profissional, como um profissional, não 5 estrelas, mas um associado a sósíndico. Perfeito, muito bom. Que não deixa de ser um 5 estrelas. Nosso amigo aqui carimbou. Essa questão dos processos, aí eu estou falando como associado, né? Não faço parte da diretoria. Claro. Eu realmente acredito que seja muito importante na associação. A gente sabe que para entrar na Assósíndicos, você tem que buscar a associação e você tem que apresentar e corresponder a certos critérios, né? Passou tudo isso, o que é que eu vejo hoje? Eu atendo todos os critérios, tenho todas as minhas certidões, sou associado. Hoje nós temos um conselho de ética. Exato. Participei todo esse... na eleição passada, na primeira gestão, segunda gestão da Assósíndicos, essa é a terceira, não é isso? Essa é a terceira. Então, eu ainda não era associado. Então, eu posso falar deste momento onde eu participei da eleição, da escolha de representantes. Então, assim, hoje nós temos, né, foi criado na gestão passada o Conselho de Ética, que foi renovado agora, que mesmo que o associado entre na associação e tal, ele vai ser constantemente fiscalizado. Se ele estiver fazendo algo que vá contra o estatuto, hoje a associação tem um Conselho de Ética para agir nesses casos. Existem meios de denúncia, né, Galisa? Para isso. Existem. Né? A gente tem canais diretos e, assim, é muito importante o nosso amigo trazer isso, porque por mais que seja um associado, ele trabalha independente aos associados. Então, assim, eles realmente fiscalizam, eles investigam, eles têm um canal somente deles e que, assim, a presidência não está sabendo, eu falo isso porque eu, Daniela, um dia posso, sei lá, fiz um problema no condomínio. Então, assim, na forma da transparência do trabalho, eu posso ser investigada, a Jeane pode ser investigada, a Cássia Queiroz. Então, é para isso que a gente trabalha com maior transparência e nesse ponto da questão da ética. E a comissão de ética, ela é igual ao coração. Ela não aparece, mas ela funciona, viu? Demais. E funciona muito bem. Muito bem. E aí, gente, estamos quase que chegando ao fim do nosso podcast, né? É muito rápido. Inclusive, eu gostaria de deixar aqui, viu, Galisa, Cássia, vocês como presidente e vice-presidente, de repente a gente abrir, né? Não só mais programas, mas também espaços para os nossos associados de outras formas também. Porque eu acredito que uma das, digamos assim, não é exigências, mas uma das vontades, né, dos associados é realmente ser visto, né, ser lembrado. Isso realmente vocês estão promovendo de uma forma muito contínua e eu tenho certeza que tem muitos projetos aí para também essa promoção dos nossos associados, né? O que é que você pode falar para os associados, Galisa, que estão agora nesse momento nos assistindo ou aqueles que pretendem ingressar na associação, que eles podem esperar da presidente Daniele Galisa? Primeiramente, a gente pede aqui, o que a gente mais botou nessa mesa e nessa roda, eu acho que é qualificação, porque educação, seja a profissão que você esteja, Jeane, é o caminho de tudo, é o que muda a nação. A educação é tudo, então a gente tem essa busca constante, entendeu? Se sinta acolhido,
se sinta mediado. E eu costumo muito dizer para os novos associados que a gente não é uma associação. A gente brinca, bem-vindos, família Assocíndicos, porque ali a gente tem uma rede de apoio. E eu pretendo que esse legado a gente continue com esse, a cada dia mais evoluindo, não só na educação, mas também na forma de acolhimento. A vocês, meus associados, muito obrigado pelo voto de confiança. Você, Cassinha, você como vice-presidente, o que é que você tem a dizer aos nossos associados e àqueles que, porventura, querem participar desse projeto que tanto cresce, que é referência a nível Brasil? Buscar de verdade conhecer o que é a associação e qual é a representatividade dela. Porque quando você conhece, você passa a defender. Então, aos associados e aos síndicos que ainda não são, busquem conhecer. Porque aí vocês entrarão e defenderão e terão essa sede de fortalecimento, de crescimento. Porque é assim que a gente se sente. A gente quer que a Assocíndica ela se expanda cada vez mais, porque a gente sabe do propósito. A gente sabe para onde a gente quer ir, por que a gente quer ir. Então, é importante que todo o grupo esteja muito alinhado. Porque se eu estiver alinhado com todo o grupo conjuntamente comigo, a gente vai crescer junto. Vai sair essa diferenciazinha que só um grupo aparece. E nessa gestão, a gente quer exatamente desmistificar isso, tirar esse rótulo. Não, é todo mundo junto. E você, André, para encerrar a sua participação aqui, qual projeto você tem? Se existe algo assim que você tem em planejamento de trazer, né, associados, né, novos síndicos da região metropolitana para ingressar na nossa associação? Tá. Primeiro eu queria reforçar o convite para todos os síndicos, né, tanto de Fortaleza como toda a região metropolitana, a buscarem assocíndicos, né? Quem está mais perto de mim, quem está ali pelo Eusébio, não conhece ninguém da assocíndicos, vai estar assistindo esse podcast, me procurem, não é difícil de me encontrar, me procurem ou no WhatsApp ou nos eventos e a gente senta, conversa. Eu acho que é muito interessante que a gente tenha mais síndicos nas regiões participando e aí eu vou defender um pouco o meu lado, né? Eu espero, né, deixo as portas abertas aqui do Eusébio, né, que a gente possa levar ações da assocíndicos para os municípios. Então, a gente tem uma conversa, quem sabe, com o poder público, a gente apresentar as lideranças municipais que a gente conhece, a diretoria, e levar, quem sabe, um representante, nosso presidente, nossa vice, às vezes, até para a Câmara, né, para os vereadores. A gente já tem esse movimento, tem esse acesso aqui, tanto em Fortaleza como na Câmara Estadual, conseguir trazer isso também para o município. É importante. Muito bom. Muito importante para fortalecer. É isso, mas estender realmente o convite a todos. Quero agradecer. Dizendo venham. Então eu quero agradecer demais a participação da nossa presidente Daniele Galiza, vice-presidente Cássia Queiroz e diretor regional do Eusébio, nosso querido André Barreto, pela participação. Agradeço demais você que está em casa curtindo o nosso podcast Assocíndicos em Foco e eu espero você no próximo episódio, tá certo? E já sabe, né? Compartilha, deixa seu comentário, coloca aí o sininho nas suas notificações para que você receba tudo da gestão condominial, tudo ficar por dentro desse universo, tá certo? Conto com você, com a sua participação. Meu muito obrigado e até a próxima.